Olha a pergunta que eu vou fazer. O que pode promover alterações no gasto calórico total diário do seu aluno, do seu paciente? Porque se ele quer emagrecer, você precisa compreender as repercussões fisiológicas no organismo para que por meio do treinamento e da dieta você possa impactar nesse gasto calórico total diário. Bom, então primeiramente vamos entender o que é o gasto calórico total diário da pessoa. Gasto calórico total diário, ou seja, é o que ela gasta de calorias todos os dias. Então, o gasto calórico total diário é influenciado por três parâmetros. Primeiro, metabolismo de repouso. Metabolismo de repouso. Rafael, o que é metabolismo de repouso? É o que a pessoa gasta de calorias para poder se manter viva. Se a pessoa ficar deitada 24 horas no dia, ela tem gasto calórico. Gasto calórico para manter as funções vitais. Então, para manter as funções do organismo, nós temos que gastar calorias. Isso é chamado de metabolismo de repouso. O que mais que influencia o gasto calórico total do dia da pessoa? Também é influenciado pela termogênese induzida pela dieta. Termogênese induzida pela dieta é o gasto calórico para você poder agora absorver e digerir e absorver os alimentos. O que mais? Atividade física e exercício físico. Rafael, o que é atividade física? Tudo que se gasta de calorias acima do de repouso. Qualquer atividade que você faz saindo do repouso é atividade física. Então, por exemplo, vou lavar, vou passar, vou andar, vou buscar alguma coisa, é atividade física. Exercício é algo controlado. Então, esses três parâmetros influenciam no gasto calórico total diário do seu aluno, do seu paciente. Aí vem a pergunta, o que pode promover alterações nesses parâmetros fisiológicos? Você, sendo nutricionista, professor de educação física, o que você precisa compreender? E por que eu estou dizendo isso? Porque se ele tem uma ingestão calórica e não tem as adaptações fisiológicas que levam ao aumento da oxidação de substrato energético, olha isso. Vamos lá, vamos sair daquela análise. Faça jejum intermitente, low carb, low fat, hiperproteica. Não, sai daquela resposta pronta, entenda os aspectos fisiológicos. Lá nas redes sociais, aqui nas redes sociais, você vai ver inúmeras postagens dizendo faça isso, faça aquilo outro. Você não pode cair nessa. A sua análise é o que está alterado nas repercussões fisiológicas desse meu aluno, desse meu paciente. Está alterado isso. Quais são as repercussões metabólicas que eu tenho que gerar? Isso. Agora eu vou usar as ferramentas para gerar repercussão. Então sai daquela análise, elevação. Olha a discussão que nós temos nas redes sociais. Se vai fazer elevação pélvica ou se não vai fazer. Se vai fazer abdutora ou se não vai fazer. Pelo amor de Deus. Nós, sendo professores de educação física e nutricionistas, nós precisamos ter um olhar ampliado, aprofundado. Inclusive porque, por exemplo, a dietas muito restritivas pode alterar isso. Dietas muito restritivas podem gerar, por exemplo, redução de leptina. Redução do hormônio T3. Redução da atividade do sistema nervoso simpático. E tudo isso, redução de leptina, redução de T3, redução da atividade simpática, leva à redução de todos os componentes do gasto calórico total da pessoa. E aí você acha que ela está gastando X calorias, mas ela não está gastando menos. Aí na hora da sua dieta, você prescreveu lá, vou fazer ela ingerir tanto e ela está gastando tanto, então ela vai emagrecer. Não é isso. Por isso que o emagrecimento nada tem a ver com aquele cálculo do déficit calórico. Por quê? Porque temos fatores como, por exemplo, dietas restritivas que podem gerar impacto, que agora vai modificar, vai reduzir os componentes do gasto calórico total diário. É importante você entender isso.
Então, se você quer fazer uma dieta que vai haver restrição calórica, você tem que agora ficar atento quanto que vai ser essa restrição calórica. Inclusive, você pode manipular os macronutrientes, porque, por exemplo, proteína, o mecanismo de lipogênese, de síntese de gorduras advinda da proteína, vamos dizer assim, é uma via molecular menos favorável, olha isso, a síntese de gorduras a partir das proteínas é uma via menos favorável do que, por exemplo, de carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato, em maior ingestão de carboidrato, tem um mecanismo da lipogênese mais favorável. Porque, inclusive, o carboidrato, a glicose, leva, por exemplo, ao aumento de insulina. A própria glicose e insulina ativa fatores de transcrição lipogênicos. A insulina ativa, por exemplo, a fosfatase, que é uma das enzimas que ativa uma das proteínas importantes da lipogênese, que é a acetil-CoA carboxilase. Então, tudo isso é para você poder entender aqui. Então, olha que interessante que eu falei. Como que o mecanismo é mais favorável? Ó, a própria glicose, insulina, ativam fatores de transcrição lipogênicos, ou seja, que vão atuar na lipogênese. Por exemplo, a glicose, claro que isso aqui você não pode comer carboidrato, pelo amor de Deus, não é essa análise. Nós estamos num nível mais aprofundado de conversa aqui. Mas a glicose aumentada, por exemplo, ativa CHREBP. Insulina aumentada ativa, por exemplo, SREBP1C. O que é o CHRBP? Proteínas de ligação ao elemento responsivo de carboidrato. E o SREBP1C? Proteínas de ligação ao elemento responsivo de esterol. O que faz esses fatores de transcrição lipogênicos? Ativam as enzimas lipogênicas, as enzimas da síntese de gorduras. Principais: acetil-CoA carboxilase e sintase de ácido graxo. Então, eu tenho esses fatores de transcrição aumentando a atividade das enzimas lipogênicas. A própria insulina aumentando a atividade, por exemplo, da fosfatase. A fosfatase também é uma proteína que aumenta a atividade da acetil-CoA carboxilase. Então repare que a síntese de gorduras a partir de carboidrato é mais favorável do que proteína. Por que eu estou dizendo isso? Porque na dieta prescrita agora para o seu paciente, para o seu aluno, você agora pode aumentar a ingestão de proteína. E agora, porque para você não gerar um grande déficit calórico, para não ter redução de leptina, T3, esteatoidade simpática, e reduzir esses componentes, que vai reduzir o gasto calórico total diário, o que você pode fazer? Você pode agora aumentar a ingestão de proteínas, gorduras boas, inclusive porque vai trazer mais saciedade. O aumento de proteínas leva lá no duodeno aumento de colecistoquinina, aumento de GLP-1. E isso está ligado agora à saciedade. Gordura boa também faz isso. Então, você pode pensar, opa, vou fazer estratégias para o meu paciente, para o meu aluno não passar fome. Eu não quero gerar um grande déficit calórico para não ter agora redução na atividade no gasto calórico total diário. Então eu vou usar a estratégia de, por exemplo, aumentar a ingestão de proteína, aumentar a ingestão de gordura boa e vou reduzir, por exemplo, carboidrato nesse momento, porque nesse momento o triglicerídeo do meu aluno, do meu paciente está elevado. Nesse momento ele está tendo, por exemplo, resistência à insulina. Então eu vou reduzir a ingestão de carboidrato, mas para que ele não tenha fome, para que não tenha efeitos negativos, por exemplo, nesse gasto calórico total diário, eu vou aumentar a ingestão de proteína, aumentar a ingestão de carboidrato. E você, professor de educação física, você também precisa entender tudo isso. Por quê? Porque a prescrição do treinamento resistido, a prescrição do treinamento aeróbio, principalmente o HIIT, promove repercussões sobre esses mecanismos. A própria restrição calórica, reduzindo leptina, faz agora com que a leptina é boa. Redução de leptina no sistema nervoso central aumenta a fome da pessoa. A redução de leptina diminui o gasto calórico também
Por quê? Porque o aumento de leptina gera um aumento da liberação de noradrenalina. Essa noradrenalina, se ligando ao seu receptor beta 2 e beta 3 adrenérgico do tecido adiposo, gera lipólise. Mas agora teve redução, então teve um impacto todo negativo. Por que eu estou vindo aqui dizer isso? É que é para a gente poder entender, para sairmos dessas respostas prontas. Você não pode mais ficar na discussãozinha se é HIIT ou se é musculação. Não faz elevação. Tem um time que defende elevação pélvica, tem um time que não defende. Você não pode mais estar nessa discussão tosca. E eu vejo nas redes sociais, nos comentários desses tipos de vídeos, de postagens, nego falando pro cara que escreveu a postagem: cara, você é sensacional, você é fera. Eu falo, meu Deus do céu, velho, você tá curtindo, falando que tá show de bola uma postagem que tá discutindo ferramentas. A minha discussãozinha, você tem que entender o complexo. Eu sempre dou esse exemplo, é igual dois neurocirurgiões estão discutindo se o bisturi é na mão direita ou se o bisturi é na mão esquerda. Olha a discussão dos neurocirurgiões, o bisturi é na mão direita ou na mão esquerda? Cara, põe o bisturi onde você quiser, a questão é, você sabe agora operar? Você sabe agora entrar no sistema nervoso desse cara e tirar o tumor que está na região da amígdala? Não sei, então que se foda que o bisturi é na mão direita. Por que você está falando dessa maneira agressiva, Rafael? Porque a discussão que nós temos na educação física e muitas vezes na nutrição fica a discussão de ferramentas. Isso aqui é fácil. O que é difícil? É discutir isso aqui, ó. É a complexidade, é o que está alterado, é o que eu preciso promover de repercussões fisiológicas. Isso é ser diferente, isso você tem que entender. Porque entendendo o que está desajustado, você consegue compreender o que você tem que promover de reajuste, a fim de gerar as adaptações fisiológicas necessárias para o seu aluno, para o seu paciente ter um efetivo emagrecimento. É claro que esse assunto aqui eu poderia ter aqui com vocês 3 horas de discussão, mas eu quis fazer um resumo rápido para você poder entender aspectos importantes que podem interferir no gasto calórico total diário. Espero que tenha ajudado. Se você gostou, põe nos comentários aí, põe nos comentários outros temas que você quer que a gente faça aqui. Valeu?